Glória a Deus, a paz do Senhor, amados. A paz do Senhor, amados. Glória a Deus. É um prazer, uma alegria estar com vocês novamente aqui, adorando a Deus. Obrigado ao pastor Gerardo pelo convite que mais uma vez foi nos feito. Quero aqui, antes de pregar a palavra do Senhor, agradecer aos irmãos e pedir que continuem orando, né, pela Nicole. Eu estava agora ali no celular, a minha esposa estava me comunicando que ela ainda está com um pouquinho de dor na garganta. Ela passou por um procedimento essa semana, foi internada no JF, né, com a garganta dela fechada, não conseguia nem respirar, não conseguia comer nada, beber água. Durante 2 dias a gente ficou correndo com ela para as UPAs, e as UPAs não queriam receber ela. E aí a minha filha trabalha numa UPA lá na Caucaia. Nós fomos para a UPA da Caucaia, onde a minha filha trabalhava, no horário do plantão. A Nicole já não estava nem conseguindo ficar de pé, né, sem se alimentar. E aí a gente conseguiu uma internação dela para o IJF, e lá no JF o otorrino, né, os médicos de plantão lá fizeram um procedimento, tiraram de dentro da garganta dela muito pus, né, mais de 2 seringas de secreção, e aí conseguiu abrir a garganta, conseguiu já se alimentar, fizeram uma limpeza na garganta dela. Ela está com a imunidade muito baixa ainda, né? E aí eu tenho que ficar, às vezes, mesmo no culto, às vezes olhando, né? No trabalho, olhando às vezes o celular, porque a gente fica monitorando, né? Já que eu tenho carro para toda hora estar fazendo deslocamento com a minha filha. Mas eu tenho agradecido aos irmãos que têm orado aqui no Ceará, têm orado pelo Brasil todo. Recebemos oração dos irmãos na Patagônia, irmãos dos Estados Unidos, irmãos na Itália, né? Nós temos muitos missionários da Assembleia de Deus, Ministério do Ferreira, espalhado pelo país, pelos países afora. Então recebemos muita oração de muitos pastores. Pastor Gerardo tem assistido às nossas aflições, solícito tem sido também, demais irmãos. Então eu quero agradecer aos irmãos e pedir que continuem orando, porque ela está com uma infecção muito forte, né, na garganta da Nicole. Então, no caso dela, quando a imunidade dela cai, ataca a parte da garganta dela. Então, os irmãos orem a Deus para que o Senhor Deus restabeleça a garganta. Eu vinha para o culto agora, ela até queria vir para a igreja, né? Pai, eu queria ir para a igreja, pai. Eu digo, não pode, o médico proibiu, ela está de repouso total, né? Não pode, mas o pai vai orar por você. Então os irmãos orem, continue orando pela Nicole, para que Deus possa curar ela e a gente possa contar a bênção aqui em nome de Jesus. Deus tem um plano na vida dela, já não é a primeira vez que Deus dá esses grandes livramentos, né, a Nicole, mas eu creio que Deus tem um projeto na vida dela em nome de Jesus. Amém, queridos? Amados, abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo de número 5 e o verso de número 13. Livro de Mateus, capítulo de número 5 e o verso de número 13. Glória a Deus. Eu pensei que eu não ia chegar no culto hoje, porque passei o dia, tivemos um problema mecânico no carro agora à tarde. Acho que o senhor ligou para mim de manhã, foi isso, pastor? Acho que na sequência que o pastor ligou, o inimigo se levantou. E aí o carro quebrou um rolamento traseiro e o carro passou por uma revisão semana passada. E aí eu estava com um passageiro, os irmãos sabem que eu trabalho por aplicativo, e eu precisei pedir para que o passageiro descesse do veículo para que eu pudesse conduzir o carro até a oficina. E fui a 10 por hora, pisca-alerta ligado e todo mundo buzinando para mim atrás, né? Mas chegamos na oficina. Quando chegamos lá, fizeram substituição da peça, mas o carro acabou passando por outras revisões e acabei saindo agora às 5 horas da tarde, voado, estava aqui no Mudubim, voado para casa, tomei um banho, ainda consegui cortar o cabelo da careca e deu certo. Eu liguei para o pastor, disse, pastor, vai tocando barco aí que eu estou chegando já, provavelmente na hora da palavra, né? Mas graças a Deus, deu certo. Eu não gosto de pregar cabelo, irmão, não cresce cabelo, irmão, fica só aquelas coisinhas feias aqui em cima, eu morro de vergonha. Glória a Deus, eu acho que eu estou melhor careca, deixa assim mesmo. Livro de Mateus, capítulo 5 e o verso de número 13, assim diz a palavra do Senhor. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar?
para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Amém? Meus queridos, eu já preguei aqui uma parte desta palavra numa ocasião outrora, e eu gostaria de nessa noite fazer a conclusão dessa mensagem que nós pregamos há algum tempo atrás, que fala-nos sobre um dos temas de maior relevância do ministério de Jesus. Os irmãos sabem que Jesus nunca se cansava de fazer comparações de cunho pessoal, trazendo a lume assuntos do cotidiano, que a gente chama de mordomia cristã, e ele sempre se valia de natureza. Ele falava de animais, quando não ele falava de plantas, quando não ele falava, nesse caso em específico, ele está falando de um condimento, está falando de algo que é um tempero. Mas ele sempre falava, e quando ele não falava desses assuntos, usando essa técnica de linguagem, de figura de linguagem, ele falava por parábolas. Ele sempre citava alguns exemplos, né, que certamente eram parábolas, mas se tratando de Jesus, ele não mentia. Então, provavelmente essas histórias que ele contava devem ter sido passada em algum tempo da história, já que ele é eterno e ele vem de lá do princípio de tudo. Então ele provavelmente deve ter visto a história do filho pródigo, né? Ele deve ter participado do jovem, do juiz e de todas aquelas parábolas que ele se utilizava. Mas esse texto aqui em específico, ele vai falar de uma necessidade, porque uma coisa é conveniência e outra coisa é essencialidade. Nós somos essenciais, nós não somos convenientes. Não é conveniente o cristão ser cristão, é essencial ser cristão. Não é conveniente o cristão viver uma vida piedosa, é essencial que o cristão seja o exemplo e o modelo para que o mundo nos veja de maneira diferente. Nós precisamos ser a luz do mundo e sermos o sal da terra. Nós precisamos que o mundo, quando nos observa, porque somos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, a gente não vê. Na psicologia, a gente chama isso de ação muda, ou seja, ninguém fala, mas estão nos vendo. As pessoas não comentam, mas estão nos observando. Por onde você passa, tem alguém te vendo, tem alguém te olhando, você está sendo citado por alguém em alguma roda de conversa, em algum tipo de situação, alguém está comentando sobre alguma atitude, sobre algum tipo de exemplo, ou, aleluia, seja ele positivo ou seja ele negativo, mas a verdade é que o cristão tem obrigação, é essencial ser notado. Nós não podemos passar desapercebidos. E o problema maior dessa geração que estamos vivendo é que nós estamos vendo o crente Nutella, um crente miojo, e sim, que é um crente que ele quer se igualar ao mundo, é um crente que não pode tocar nele, não pode falar uma palavra dura na igreja, o pastor não pode dar uma doutrina mais pesada, não pode orientá-lo, discipliná-lo, porque já viu aquele filho que você vai falar com ele, dizer, meu filho não vai, mãe, eu já sei, não, meu filho, mãe, eu já sei, mãe, a senhora, eu já sei disso, não sei porque a senhora fala tudo isso toda hora. Mãe é assim, a minha mãe, por exemplo, em São Paulo, lá é muito frio, e toda vez que a gente ia sair para trabalhar ou para ir para a escola, ela dizia, já levou a touca, já está com o guarda-chuva, já pegou a blusa, já pegou o cachecol. E quando não, ela saía recolhendo tudo isso e ia dizendo, olha, não esqueça isso, não esqueça aquilo, não esqueça aquilo. E era todo dia, fazia chuva ou fazia sol, a mãe estava me perturbando, dizendo, mãe, eu já peguei, mãe, eu já sei, mãe, por que a senhora, de novo, pelo amor de Deus. E o crente ultimamente está desse jeito. Pastor, eu já sei disso. Pastor, eu já sei daquilo.
eu sei o que eu devo fazer, mas por que não faz? Pastor, eu já estou ciente de por que não obedece. A gente não pode pregar às vezes uma palavra mais dura, porque no meu tempo, no tempo de alguns pastores aqui, eu não vou ter cabelo branco, mas já sou mais velho também. Mas no meu tempo, como eu já falei para os irmãos aqui, o evangelho era outro. A nossa Assembleia de Deus era outra. Porque só tinha 3 igrejas. 3, escuta aí, 3. Só tinha Assembleia de Deus, dentre as quais se destaca a Assembleia, aí vem a Igreja de Deus é Amor, que veio um pouquinho depois, que também saiu da Assembleia de Deus, pastor Davi Miranda, lá na rua Conde Sarzedo, sua primeira igreja, um galpão que tinha lá, ele congregava na Assembleia de Deus, do Belenzinho, lá dentro da Conde Sarzedo, que é a rua dos evangélicos lá em São Paulo, e a Assembleia de Deus já era rígida, aí nasce a Igreja de Deus é Amor, que é mais rígida ainda. Aí tinha outra igreja, que eram as igrejas tradicionais, dentre as quais se destaca a Batista, Presbiteriana, Igreja Metodista, Anglicana, Igreja Congregacional, e aí por aí vai. E a outra igreja que havia, era as neopentecostais, era aquele grupo que estava vindo dos Estados Unidos, fazendo aquela zoada toda, aquela bagunça toda, atrapalhando todo o crescimento do evangelho no Brasil, de maneira ordenada, aí veio aquele pessoal fazendo aquela bagunça toda. Não foi muito bem aceito aqui no Brasil, ficou destinado a 3 igrejas, Igreja Mundial, Igreja da Graça, Igreja Universal. Mundial e da Graça parece que saíram. A Igreja da Graça, o R.R. Soares era cunhado de Edir Macedo, e eles dividiram de maneira pacífica, um foi para um lado, outro foi para o outro, abriram 2 igrejas neopentecostais. Depois o Valdomiro saiu da Igreja Universal e abriu a Igreja Mundial. Eu não estou falando aqui de igreja, não quero falar aqui de nome de igreja, estou dando exemplos para os irmãos. Então, quem queria, quando nós dávamos uma doutrina pesada, os irmãos diziam assim: eu vou embora. Para que igreja? Ele não ia para Deus é Amor, porque se a nossa Assembleia de Deus já era pesada, para ele ia ser mais dura ainda. Ele não queria obedecer aqui, para lá ele não ia obedecer mesmo. Ele não ia para a Igreja Batista, porque nós, naquela época, pela nossa ignorância, tratávamos os irmãos tradicionais como uma igreja mais crua. Os irmãos lá são frios, o negócio dele é teologia. E a gente, naquele tempo, o senhor lembra, pastor? Era estigmatizado, fala de teologia. O obreiro que fizesse teologia está disciplinado. Porque a teologia a gente achava que ia desmantelar o obreiro. Diz assim, irmão, começou a fazer teologia, não quer mais saber de espiritualidade. Aí os irmãos já vêm questionando as coisas de Deus, os espirituais, a unção, o irmão não pode mais falar em língua, não pode mais dar glória a Deus e aleluia. Então, você não ia nem para a Igreja de Amor, Deus é Amor, você não ia para a Igreja Universal e você não ia para a Igreja Batista. Aí o que o crente fazia? Suportava. Porque nas nossas vilas, nos nossos bairros, não tinha um monte de igreja. Hoje você tem tanta igreja na mesma rua, que os crentes falam assim: se o pastor pegar muito no meu pé, eu vou para a igreja de lá. E não precisa ser de outro ministério não, viu, irmãos? Tem um bocado de igreja, que é também da nossa Assembleia de Deus, que só tem o nome da Assembleia de Deus, mas a verdade é que os costumes e as tradições são totalmente diferentes. E as pessoas vão procurando facilidade, conveniência, igrejas que se enquadrem a elas, igrejas que se encaixem. Não é ela que tem que se encaixar na igreja, é a igreja que tem que se encaixar nela. E vai ficando pouca gente, e o filtro vai ficando cada vez menor. A triagem do evangelho, porque a mensagem do evangelho é para confronto, a mensagem do evangelho é para dureza, a mensagem do evangelho é para abrir mão mesmo, a mensagem do evangelho é para sacrificar, a mensagem do evangelho é para gemer, a mensagem do evangelho é para cortar, a mensagem do evangelho é para abrir e ponto final. O sal tem esse poder. Agora, se o crente quer ser açúcar, é problema dele. Porque o açúcar é agradável. Quem é que não gosta de chegar na cozinha, abrir a geladeira e lá tem um leite condensado e meter dentro da boca numa colherada? Uma Nutella abençoada. Oh, Jesus! Potinho de Nutella, hein, irmão? E é caro. O negócio caro é Nutella, mas ô bicho gostoso. E a gente fica que nem cavalo ruminando assim, ó. Porque fica grudando na boca, né? E o negócio é tão caro que a gente fica com pena de comer tudo de uma vez. É agradável, é gostoso o açúcar.
Eita, coisa boa. Mas o açúcar não faz bem. Você pode comer o açúcar. E o mais interessante, toda a vida que você abrir um pote com açúcar ou com doce, tem que fechar, sim ou não? Se botar a colher 2 vezes, estraga, sim ou não? O que que ele atrai? Atrai formiga, atrai barata, atrai mosca. Açúcar só atrai esse tipo de coisa. Ei, crente, açúcar. Não pode, porque derrete fácil. É o crente diabetes. É o crente agradável. É o crente de açúcar. Ai, irmão, eu gosto tanto de você. Agora é bom. Rapaz, eu não gosto daquele irmão, porque aquele irmão é duro. Um irmão bravo, irmão. Aqui tem aquele jeito dele assim. Só quer ser crente, só quer ser isso. E é tudo. Irmão, misericórdia. Irmão, vigie. É tudo isso, pelo amor de Deus. Não aguento mais esse irmão. É porque o irmão é sal. Pode deixar o pote de sal aberto, que não vai nada lá. A barata passa longe, a mosca passa longe. Nunca vi uma formiga no sal. Mas se não botar o sal na comida, a comida não presta para nada. O crente, quando Jesus está dizendo, vocês têm que ser sal, ele está dando ele está sendo, aqui nesse momento, incisivo. Ele está dizendo, se não for sal, não presta. E o crente tem que ser sal, por quê? Porque o sal, ele tem benefícios. Quem gosta de comer comida sem sal? Uma salada sem sal. Irmãos, olha, eu vou te contar uma coisa para você. Se a irmã fizer uma comida sem sal, o varão fica chateado. Minha filha, o que foi isso aqui? Você errou a mão hoje? Os orientais usavam, e nós aqui, pelo menos, eu apanhava muito quando era pequeno. E era de vara de goiabeira. Repita, vara de goiabeira. Já que você não apanhou, pelo menos repita. Papai limpava. De vez em quando eu pegava o papai limpando uma vara lá. Mamãe, o que papai está fazendo? Meu filho, está limpando uma vara ali, viu? Não vá perguntar não, fique quietinho aí, deixa ele esquecer. E ele botava atrás da porta. Fez arte na época, era vara. Ficava uns vergão desse tamanho. Hoje, olha como os crentes são Nutella hoje. Não pode fazer isso com o bichinho. Claro que a lei também não nos ajuda mais a sermos um pouquinho mais durinho com os nossos filhos. Por isso que os filhos estão tudo desse jeito que estão hoje. Até dentro da igreja, dando um trabalho danado. Porque os pais hoje não têm mais moral, porque a lei não deixa. Mas a Bíblia mesmo está dizendo, se afastar a vara do menino, ele se entristecerá no futuro. Mas aí, eu era outra história, outra geração, né? A geração que virou gente, prestou. Naquela época, a gente apanhava de vara de goiabeira. E depois que apanhava, era comum naquela bacia de alumínio, papai dizer, vai lá e faça uma salmoura para lavar ele. Porque os vergão ficavam desse tamanho assim nas pernas. E aí, o sal, olha que coisa tremenda, com uma água morna, acalmava e tirava bactérias, não deixava que... Quando você saía da salmoura, doía, meu irmão. Doía mais do que as varadas. Mas curava. Depois da salmoura nós ia dormir. Quando era no outro dia... bonzinho. Lembrava do que tinha acontecido. Então sal, os irmãos vão ver que eles são, até hoje os orientais ainda usam, para os bebês que acabam de nascer, eles usam a salmoura, dá o banhozinho de sal nas crianças. O sal, irmãos, ele é tão importante, que hoje, o mundo inteiro, qualquer alimento que você for fazer, pode ter açúcar, pode ter qualquer outra coisa, mas tem que ter sal. Naquele tempo, deixa eu falar um pouquinho do sal para os irmãos aqui, para os irmãos entenderem o que Jesus queria nos passar. Naquele tempo, na Idade Média, se usava o sal, ele era tão importante que se pagava o salário das legiões de Roma com sal, por isso que é chamado de salário. Sabia disso? O nome salarium
vem de salário, pagamento, que era soldado. A palavra soldados vem do latim sal-dado, que era justamente o valor que pagava para os soldados. Não se pagava em dinheiro para eles, em denários, em dracmas, pagava para os soldados através do sal. Eles pegavam grandes quantidades de sal e mandavam para a família dele como pagamento. E o sal era utilizado como uma moeda de troca muito importante naquela época no mercado comercial. Porque naquele tempo, embora o mundo inteiro tinha sal, não se sabia que o sal era algo que era existente em todo lugar. Eles achavam que sal só existia em algumas regiões do Mar Morto, algumas regiões ali do deserto do Sinai. Então eles ficavam pensando que sal só tinha naquele pedaço daquele mundo antigo, e aí eles faziam com que o sal fosse muito importante. Qualquer acordo era fechado, só fechava se tivesse sal na mesa. Aí vem a palavra salada também. Por quê? Porque a salada vem de sal. A salada era um tipo de acordo que se fazia entre os reis. Se um rei chegasse para fazer um acordo na casa de outro rei, num palácio, e não tivesse uma salada, que era justamente colocado na mesa, com um pote de sal, eles entendiam que não era de paz aquele que estava promovendo o acordo. Então o acordo não era fechado. Então o sal, ele era tão importante que Jesus vai definir essa necessidade do cristão se equiparar, se comparar ao sal. Ele diz assim: vós sois o sal da terra, vocês são sal. Vocês não são açúcar, vocês são sal, Jesus está dizendo. E se o sal, olha só o que ele disse, for insípido, para nada presta, senão para ser lançado e pisado pelos homens. Naquele tempo, o sal era utilizado para 3 finalidades. Ainda hoje, se usa o sal para isto. Era utilizado o sal para saborear os alimentos. Repita, saborear. É para dosar. A comida só fica gostosa quando você bota um pouquinho de sal, porque o sal vai dar aquele gostinho, aquela coisa. É interessante que o açúcar, você pode comer ele sem nada, sim ou não? Precisa colocar alguma coisa no açúcar? Se você quiser pegar uma colher de açúcar e meter na boca, eita delícia. Mas o sal você não pode comer assim. O sal você tem que misturar ele com alguma coisa. Aí vem o crente misturando na terra. Aí vem o crente no meio da sociedade. Aí vem o crente no meio da família. Aí vem o crente no meio da faculdade. Aí vem o crente. Aonde o crente chega, ele vai dosando, ele vai criando um sistema de sabor. Ele vai fazendo um equilíbrio da onde Deus vai colocando ele. Aonde você chega, a presença de Deus chega equilibrando tudo. Aonde você chega, a dosagem, o sabor. E alguém diz assim: rapaz, eu vou te contar, essa irmã é uma bênção. Esse grupo só presta porque tem esse irmão aqui. Esse grupo só presta porque tem esse irmão aqui. O crente, quando chega, aleluia, com a dosagem certa de sal, ele faz a diferença aonde quer que ele chegue. Você já viu a expressão que alguém diz assim, ó, esse irmão é sem sal? Quem já ouviu essa expressão? Levanta a mão. Rapaz, eu vou te contar. O irmão cru sem sal. Eu aprendi esse negócio de cru aqui no Ceará, viu? Um dia eu vou chamar os irmãos de cru lá em São Paulo, não entenderam não. Deixa de ser cru, irmão. Vigia, rapaz, que isso? Tá me xingando, né? Eu digo, não, irmão, é porque lá no Ceará a gente chama todo mundo, quando é crente assim que nem você, é cru. Crente sem sal. Olhe para o teu irmão e diga assim, irmão, não seja sem sal não. Então naquele tempo se usava para saborear. O crente é para ser equilíbrio. Se o crente está sendo chamado por Jesus de sal da terra, então ele está dizendo que a terra é um grande prato, o alimento, que precisa que o sal seja inserido nele para que ele seja agradável. Ou seja, qual é o objetivo da igreja na terra? O objetivo da igreja na terra é fazer com que esta terra conheça a palavra de Deus através da nossa vida e a gente torne essa terra o mais curável e agradável. Segunda coisa que era utilizada naquela época era para cura. Os remédios eram feitos para conservação.
Não tinha geladeira naquele tempo, sim ou não? Como é que fazia para guardar essas carnes? Matava o boi hoje, amanhã já estragava a carne? Não, eles botavam muito sal e a carne ficava conservada. Os mortos, naquele tempo, para não feder, não tinha bálsamo como tem hoje. Eles botavam o sal para conservar o corpo, e o corpo durava muitos dias com sal. Tudo o que eles iam fazer, porque o sal mata bactérias. O sal, ele é diurético. O sal, ele é antibactericida. O sal, ele desinfecciona. Quem tiver com alguma ferida, alguma coisa, enquanto você não tem remédio, bota sal lá que você vai ver. Não encosta a bactéria lá. Porque o sal, ele mata. Então, eu entendo que o sal é importante também para a nossa saúde. Mas não pode ser nem muito e nem pouco. O crente tem que ter o equilíbrio para que o sal não venha. Porque o crente chato demais não presta. O crente não pode nem ser muito crentão e não pode ser nem muito frio. Ele tem que ser na medida. Pastor, mas aí é morno. Não, não tem nada a ver com morno não. Vamos para outro assunto. O crente tem que ser equilibrado. Recebi uma vez uma irmã, não sei nem que hora é, está chegando a hora de parar. Eu recebi uma irmã no meu gabinete uma vez, eu pastoreava uma igreja, interior do estado, e uma irmã disse assim: pastor, eu queria conversar com o senhor pode falar com a irmã fulana que, rapaz, ela bota aquele som lá na porta da minha casa, lá, aquele barulho, pastor, a gritaria, e é um negócio, uma zoada de louvor lá, e eu não consigo dormir, não consigo assistir televisão, a gente não consegue, tem uma pessoa lá doente, um vizinho nosso também que é idoso, e todo mundo, rapaz, vão acabar expulsando essa irmã lá da rua, porque essa irmã, ela é desagradável. Mas veja bem, irmãos, eu falei aqui que o crente não pode ser também um crente agradável, mas também não pode ser desagradável demais, porque o objetivo do sal é fazer a mudança, é fazer a conservação, é fazer a diferença. Aí uma crente que está fazendo os vizinhos ficar tudo com raiva dela, ouvindo louvor, porque tinha crente com raiva dela ouvindo louvor, ela botava a labareda de fogo lá, e a labareda de fogo pegava nas casas tudinho, e os irmãos zangados. Eu digo: não, vou conversar com ela. Eu chamei ela para conversar. Disse: pastor, o inimigo, Satanás está se levantando, oh glória. Eu digo: calma, minha irmã, peraí, não é Satanás não, é falta de vigilância da senhora. A senhora é uma bênção. Eu queria que toda a congregação de Israel fosse como a senhora, mas não é. Alguns são um pouquinho, outros um pouquinho mais, outro um pouquinho menos. A senhora tem que dosar só essa questão. Se tem gente reclamando, significa que os irmãos, eles não estão dizendo que a senhora deva parar de louvar ou de ouvir os seus louvores lá. Eles só estão pedindo para a senhora dar uma melhorada lá. Dá certo, irmã? Eu vou embora da igreja, pastor, porque eu nunca passei por isso na minha vida. Eu digo: minha irmã, tenha calma. Você está vendo como o sal dela estava demais? Ela estava melindrosa, estava zangada. Aí eu digo: vem cá, minha irmã, vamos orar pela senhora, para Deus tirar essa tristeza do teu coração. E oramos por ela. No final das contas, ela acabou indo para uma outra igreja. Mas o crente não pode ser um crente que ele é salgado demais. Ele tem que ser dentro da dosagem certa. Segunda coisa, o sal era utilizado para curar, para remédio, para medicamento. Então o trabalho da igreja, Jesus está dizendo: vocês são o remédio que este mundo está precisando. Vocês são um antídoto para o veneno do pecado. O crente é para levar cura, é para alguém chamar: ei, irmão, tem uma pessoa doente aqui, dá para o senhor fazer uma oração? Amém, vou lá, faz oração por ela e cura ela. Por quê? Porque você é o sal da terra e o teu trabalho é curar. Alguém está precisando de uma palavra? Não vá lá levar uma palavra dura, não, irmão, porque Deus está te provando. Sabe por quê? Porque você pecou, é porque você deve estar fazendo uma coisa errada. Não, você vai lá e passa um remédio, uma cura na ferida dele, diz assim: Deus vai te dar vitória, tenha calma, irmã, vamos orar, que o Senhor vai trazer a vitória, vai trazer a cura, vai acalmar teu coração, vai limpar a tua alma, vai fazer um milagre, e a senhora vai cantar o hino da vitória. Esse é o trabalho do crente.
é curar as pessoas. O mundo está doente, mas não é só doente de vírus, de bactérias, o mundo está doente de Deus. O mundo está ferido. As pessoas estão com ansiedade, as pessoas estão com problemas psicológicos, as pessoas estão com problemas traumáticos, psicossomáticos, as pessoas estão perdidas. E o trabalho do Evangelho é fazer com que elas se encontrem, ao encontrar Jesus. E só se encontra Jesus através de você, porque, olha que coisa interessante, a comissão do Evangelho é isso: ninguém se salva a si mesmo, só podemos ser salvos através de outra pessoa. E aí quando Jesus nos envia, Ele está nos enviando para ir levar aquilo que eles estão precisando. Terceira coisa, aleluia, que o sal fazia: primeiro, conservar, aliás, dar sabor. O segundo é conservar. A cura, trazer o milagre, através do remédio. O sal, amados irmãos, precisa ter o seu objetivo alcançado. Mas Jesus vai dizer o seguinte, aleluia: conservar, repita comigo: conservar, curar e dar sabor. Esses são os três objetivos do sal. Ele conservava os alimentos, ele curava através dos remédios. O sódio é importante, a água de coco tem açúcar e tem sal. Tem mais sódio do que o açúcar. O soro é feito também com maior quantidade de sal e menos quantidade de açúcar. E o terceiro é o sabor, é o equilíbrio. Quando Jesus vai dizer assim, se o sal for insípido, ou seja, se o crente não tiver gosto, não tiver sabor, for um crente sem sal, é isso que ele está dizendo, sim ou não? O sal insípido é aquele sal que não presta mais. Os dois países que mais produzem sal no mundo é os Estados Unidos e o Brasil. Sabia disso? Sabia disso? Os Estados Unidos tem uma cidade chamada Salt Lake City. É a cidade do sal, aonde uma grande quantidade de sal é retirada de lá para abastecer o mundo inteiro. E o Brasil é um dos maiores produtores de sal. E olha que coisa interessante, bem do ladinho da gente aqui, a menos de 300 quilômetros nós temos Mossoró aqui, sabia disso? Mossoró, no Rio Grande do Norte, bem pertinho aqui do Ceará, fronteira do Ceará, Aracati, Mossoró. É um dos maiores produtores de sal. E o sal que sai de Mossoró abastece 90% de toda a necessidade de sal no Brasil. E o que eu fiz uma pesquisa essa semana é de que o sal está matando as pessoas. Por quê? Porque, olha só o trabalho da igreja. A igreja faz o equilíbrio desse sal. Amém, queridos? A dosagem está comigo, com você. Olha para o teu irmão e diga: a dosagem deste mundo está nas tuas mãos. Diga: é da tua responsabilidade. Diga para ele: é da tua responsabilidade equilibrar o sal neste mundo. Eu fiz uma pesquisa e as pessoas estão morrendo por problemas cardiovasculares, cardiorrespiratórios, câncer, muitas doenças que nós estamos vendo, chamadas de doenças do século, são desencadeadas pela grande quantidade de sal no organismo. As pessoas estão comendo mais, ingerindo mais alimentos salgados. E isso, irmãos, a mensagem da palavra de Deus aqui também é uma orientação de saúde para você. Dá uma dosada, dá uma acalmada no sal aí. A tua pressão está subindo por causa do sal. Sal demais. Coma comida com pouco sal. Só um pouquinho já faz uma grande diferença. Então, o Brasil é um dos maiores produtores, os Estados Unidos é outro produtor. Aí, para me finalizar a mensagem, o que Jesus quer dizer com se o sal for insípido, para nada serve, senão para ser pisado? Porque naquele tempo, Jerusalém, para quem não sabe aqui, irmãos, também neva. Sabia que Jerusalém neva? Jerusalém neva. E nos períodos de neve, a região do templo, do grande templo do rei Herodes,
ou dos templos que vieram antes do rei Herodes, como o templo de Salomão, o templo de Abacuque e os demais templos, aqueles templos, amados irmãos, eles eram feitos de tipo do porcelanato. Como é que era, pastor? O nome mármore. Era feito de mármore o chão, a frente, o átrio sagrado, e os pátios eram feitos de mármore. E as pessoas, elas iam até o templo, e ao transitar num período chuvoso, ou num período de grandes neves, o que acontecia? Eles escorregavam. Havia muitos acidentes em volta do templo. E o sal, quando não prestava, porque às vezes o sal se estragava, e tinha uma parte do sal que era extraído, que não prestava para uso. Então eles não jogavam esse sal fora. Esse sal era utilizado, porém, era utilizado para algo mais indecoroso, que não tinha muito valor, que era justamente para ser pisado pelos homens. O sal perdia tanto o seu valor, que acabava servindo para que eles jogassem no frente dos templos de mármore, jogassem para que as pessoas pudessem pisar e não se escorregar por conta da neve que havia lá. Então Jesus, ele está dizendo, vocês não podem perder o sabor de vocês, porque se perder o sabor, não serve para nada mais. Que coisa forte que Jesus está falando, hein? Você não presta para nada mais, sem Jesus, sem o sabor, sem a palavra, sem a dosagem da palavra de Deus, não tem valor nenhum mais. Só presta para ficar no chão, ou seja, uma derrota. Um sal que está no chão é derrotado. Um sal que está sendo usado para pisarem nele, não presta para nada. Mas Jesus está dizendo, vocês não, vocês são o sal da terra. Precisa que o sal não perca o seu sabor, não perca o seu equilíbrio, não perca o seu poder de cura, não perca, aleluia, a sua eficácia, porque o mundo depende de você. O mundo depende de nós. Não podemos perder esse valor que é o sal. Então Jesus está nos dando aqui nessa noite essa palavra, dizendo que nós precisamos nos conservar originais. A Bíblia diz, não removam os marcos antigos. Você aprendeu? O apóstolo Paulo diz assim para Timóteo, fica no que aprendeste. É bom ser moderno. É bom a gente acompanhar a modernidade, é bom, não podemos nos perder no meio dela. Cuidado. Às vezes a gente é tentado a ser mais comum, mas nós não somos comum, o crente é incomum, o crente é diferente, o crente é outra coisa. Nós não podemos jamais ser confundidos com o mundo. Nós devemos ser como Pedro. Pedro era um sal autêntico. Olha, para quem dizer que Pedro não prestava? Porque tem pregador que só detona o coitado do Pedro, mas eu sou louco por Pedro. Pedro, Jesus, as pessoas que levaram Jesus para ele disseram assim, tu parece com ele, tu fala que nem ele, a roupa que tu vê é igual a dele. E Pedro insiste, não, jamais, só não, é sim. Olha que coisa tremenda, é o mundo que diz, não é nós. É bom quando é o mundo que está dizendo. Pastor, mas eu estou crente. Pastor, mas eu sou uma benção. Pastor, mas pastor, olha, eu oro. Pastor, eu consagro. Pastor, eu jejuo. Ei, meu filho, o que tu está falando não está valendo de nada. O que importa é o que alguém está vendo. E não adianta você ser crente aqui na igreja, porque aqui nós fala a língua, aqui nós chora, aqui nós geme, aqui nós canta, aqui nós adora, aqui nós glorifica, vem bem arrumado, vem com o cabelo ajeitado, aqui nós vem abençoado. A gente aqui você engana, mas lá fora é que a gente realmente vê quem é crente e quem não é. É lá que Jesus quer provar a tua consistência.
É lá que Jesus quer que você seja sabor. É lá que Jesus quer que você seja o alimento. É lá que Jesus quer que você seja, aleluia, aleluia, importante. O mundo lá fora está gemendo e está clamando para que você leve a Ele aquilo que Jesus te deu. Deus abençoe. Deus nos conserve. Deus nos mantenha firmes. Fica no que você aprendeu. Não abra mão da herança dos seus pais. Aleluia. Não vale a pena. Mantenha-se do mesmo jeito que você era muitos anos atrás. Aleluia. Sabe o que eu aprendo com isso aqui essa noite? O tempo passou e o sal passou a ser existente e reconhecido no mundo todo. E quando todo mundo inteiro descobriu que o sal não era só naquela região remota que existia, e era no planeta inteiro, aí o sal perdeu seu valor. O sal é sofredor. Você vai no mercado, quem já foi no mercado? Quem já foi nos atacadistas aqui? Não sei agora, mas antigamente a gente ia procurar o sal e a gente não encontrava. A gente chamava o rapaz e dizia: vem cá, moço, por favor, onde está o sal? A moça dizia: está ali embaixo, ó. Está naquela prateleira lá embaixo. Aí você ia pegar o sal, e o sal, dentre todos os produtos da loja, era o mais baratinho que tinha. E você dizia assim: como é que pode algo tão importante? É o mais importante desse mercado. Sem sal não dá para fazer nada, e está aqui bem debaixo, e o valor é tão mínimo, tão pequeno. É tão interessante que acaba comida, acaba arroz, acaba feijão, acaba tudo na casa, mas o sal permanece lá. Ei, quem está entendendo a mensagem aqui essa noite? O sal que Jesus está te falando que você é, não pode mudar a sua essência. Você valia antes, você vale hoje e continuará valendo amanhã o mesmo valor que foi dado por Jesus. O sal que Cristo te disse que você é, ele é atemporal. Alamanaia, não mude, crente. Mesmo que você desagrade alguém, mesmo que alguém não goste de você, mesmo que alguém não veja em você com bons olhos, fique na posição, porque o sal de Cristo não muda. Aleluia. Cristo nos dê força para os anos passarem e a gente continuar com a mesma mensagem. Não abra mão. Tem coisa que você não pode abrir mão. A gente até se adapta a algumas coisas, amém? A gente até se amodela a algumas coisas, porque é importante, é necessário, mas a gente não pode abrir mão da nossa essência. Nós não somos açúcar, nós somos sal. Curve a sua cabeça. Aleluia. Orimachere de vasure bacanai. Bichonaka subefla sucumunche. Orema silabalabaste. Haramancho de candarachubri alabacandaramaché. Sinta a presença do Senhor esta noite, conservando a tua alma, mantendo você, aleluia, do jeito que quando você aceitou a Cristo, resgatando nesta noite os princípios, a moderação, o equilíbrio da fé. O Senhor está te trazendo a memória esta noite. Tenha desejo por ser aquele crente que você sempre foi na presença de Deus. Cadê as línguas estranhas?
Cadê as revelações? Cadê as visões de noite? Cadê? Aleluia! Rimanaias. Sinta renovo nesta noite. O sal precisa de ter, aleluia, eficácia. Deus está te dando poder de cura. Deus está te dando nesta noite o poder para que você dose, aleluia, aonde você está ambientado, aonde os teus pés estão pisando. Tem gente precisando do equilíbrio da tua fé, do equilíbrio da tua palavra, do equilíbrio do teu amor cristão. Perdoe, libere cura sobre pessoas. Receba nesta noite o poder, aleluia. Espírito Santo, vem renovar, Senhor. Não queremos ser rejeitados pela Tua palavra. Não queremos nos sentir frustrados no Evangelho. Não queremos, ó Deus, nos decepcionar com nós mesmos. Porque é triste olhar para o espelho e dizer: meu Deus, eu não estou sendo crente do jeito que a Tua palavra mandou. Senhor, eu não quero me frustrar comigo, eu não quero me, aleluia, Senhor, decepcionar comigo, porque, Senhor, eu preciso, Pai, acreditar naquilo que o Senhor confiou a mim. O Senhor disse: vós sois o sal da terra. Oh Deus, não nos deixa ser pisados, de maneira, Senhor, que o mundo, ó Pai querido, nos veja sem valor. Aleluia. O mundo precisa, Senhor. O mundo respira nós. O mundo, nós somos o pulmão desse planeta, Senhor. Pai, o mundo precisa olhar para a gente e dizer: nós precisamos ser crente. Nós estamos vivendo em tempos difíceis. O Evangelho está vivendo mudança, Senhor. Pai, nós estamos vivendo, ó Deus, tendo que discutir nas nossas convenções, nas nossas reuniões. Estamos tendo que levar assuntos que não era necessário, Senhor, para tentar discutir, ó Pai querido, para tentarmos, ó Deus, aleluia, de alguma forma, Pai, nos encaixarmos dentro do sistema que esse mundo nos oferece. O mundo quer condicionar a igreja. Oh Deus, as leis querem condicionar a igreja. Oh Deus, nós estamos vivendo, Senhor, uma crise política que está nos afetando, Senhor, porque quer nos obrigar, aleluia, daqui a pouquinho queremos, aleluia, temos que fazer alguma aliança com o Estado, quando na verdade, a última igreja que fez uma aliança com o Estado, ela se perdeu, Senhor, e foi preciso que grandes precursores como Martinho Lutero, John Hus, Jerônimo Savonarola, Jerônimo de Praga, Senhor, Calvino e tantos outros, ó Deus, viessem abrir, Pai querido, aleluia, uma porta para que a igreja conservadora permanecesse fiel às Escrituras. Nós não podemos ter uma contra-reforma, Senhor. Eu não aceito uma contra-reforma, Senhor. Nós precisamos de um remanescente de pé. Nós precisamos de uma igreja forte, aquela que o Senhor disse que as portas do inferno não prevalecem contra ela. Nós precisamos de uma igreja cheia do Espírito Santo. Nós precisamos de uma igreja que se acorde, de uma igreja que se desperte, de uma igreja que se levante, e uma igreja que não tenha medo, Senhor, de pregar a Tua palavra, de falar do Teu amor e de abrir, ó Pai querido, aleluia, os olhos do cego. Nós oramos esta noite para que a igreja, Senhor, não só de Vila União, mas a igreja contemporânea, a nossa igreja atual, Senhor, seja impactada por um avivamento especial. Eu sei que o Senhor está trazendo, eu sinto, Senhor, em todos os lugares do mundo está acontecendo um movimento espiritual. Senhor, agora há poucos dias nos Estados Unidos, mais de
quase 30 dias, Senhor, uma escola, uma faculdade, uma universidade foi inflamada pelo Teu Espírito, pessoas do mundo todo foram lá. Nós queremos isso aqui no Brasil também, Senhor. Traz aqui, Senhor, traz para nós, ó Deus, o avivamento de 1910, traz para nós o avivamento que o Senhor levou a Charles, Senhor, ali, Charles Farsan, em Chicago. Traz o avivamento, Senhor, que o Senhor trouxe através de Gunnar Wigler e Daniel Berg. Traz de volta a essência do avivamento para nós. Queremos voltar a orar, Senhor, como orávamos. Queremos voltar a jejuar, nos consagrar, nos santificar. Queremos voltar a ter desejo pela palavra. Queremos voltar a meditar na palavra. Queremos voltar a orar, a pregar o evangelho, a ter prazer de entregar um panfleto, de ir para a praça. Queremos ter um prazer, Senhor, de falar de Ti para aqueles perdidos que estão lá fora. Nós oramos a Ti esta noite e cremos, ó Deus, que esta palavra, Senhor, foi trazida de Ti para nós. A mim que estou aqui, falando comigo também o Senhor está. Eu creio, ó Deus, numa renovação. Eu creio, Senhor, num despertamento. Eu creio, Senhor, numa restauração, ó Deus, nos nossos dias, em nome de Jesus. Se a igreja crê nesta noite, nesta palavra, dê uma salva de palma bem forte para Jesus, glorificando e exaltando o nome dEle. Deus abençoe. Vós sois o sal da terra. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só Ti. Então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me,
Glória a Deus. Irmãos, houve um grande livramento pelo netinho da irmã, pelo netinho Judá, netinho da irmã Lucimar. Foi isso, Lucimar? O Judá era aquele que estava enfermo, hospitalizado? Não, era outro, não era? Era o mais velho, esse é o mais novo, né? E a Lucimar pede o culto e ação de graças, irmãos. Amém, irmãos? Deus seja glorificado, aleluia. Meus queridos, pastor André, tem aqui uma observação, que Areia Branca é a produtora do sal, Mossoró é refinadora do sal. Amém? Muito obrigado, essa informação importante da irmã, viu? Eu estive em Areia Branca, eu conheci esse movimento de sal em Areia Branca, mas Mossoró refina, né? Mossoró refina. É verdade, é verdade. Quem já comeu manga verde com sal? Hã? O interessante é que a manga fica doce. Você bota o sal na manga verde e a manga fica doce. O Fábio disse que botou o sal naquele abacaxi verde que não tem sabor, botou sal e o abacaxi ficou doce. Hã? Ele tira a acidez. Ele tira a acidez da gente, irmão, né? Glória a Deus. Sábado, o grande culto de campanha na Rua da Oficina, Lagoa do Opaia, às 19 horas. Quem já expulsou o sapo com sal? Irmão Ricardo, o senhor já fez isso. O senhor tem cara de quem já fez isso. Fiquemos de pé, meus queridos, porque eu já fiz muito, irmão. O sal no couro do sapo, o sapo vai embora, irmão, pulando. Mas não faça mais isso, não. Sabe por quê? Porque quando em contato com o sal, a pele do sapo perde parte da sua umidade e da sua capacidade respiratória. Está entendendo? Deixando-o desidratado, causando asfixia. Essa prática é cruel, é considerada criminosa pela lei federal 9.605/98. Então, crime ambiental. Então, nós não podemos mais jogar água, irmão Ricardo, no couro do sapo, porque é crime. Porque o sapo tem um equilíbrio dentro da fauna. Sim, sim. Ele é um dos controladores de pragas, né? Sim, diga, irmão Fabinho. Diga, Ricardo. Irmão Ricardo vai orar pela gente, rapaz. Irmão Ricardo disse que nem sapo tem mais. Foi tanto sal no couro do sapo. Culto de criança, sábado às 15h30, começa o grande culto. Irmão, você precisa ver o que Deus está fazendo nos cultos de crianças, viu? Sábado, a partir de 13h15. 15h30. Irmãos que nos assistem online, um abraço a todos. A Marta Alves, a Lídia Falcão, a Josi Oliveira, Cledon Milson, Laudenise, Jocélio Vieira, Fátima Oliveira, Luziana, Auxiliar Alexandre, Marcelo Teófilo, Luci, Nedina, Célia Costa, Sami, Elielza, e um abraço a todos, amém? Meus queridos, meu irmão tá cada vez pior. O Sandro está hospitalizado já há uns 9 dias, e ele agora entrou na hemodiálise no hospital. A situação dele é grave, e eu estou pedindo as orações em favor do Sandro, para que ele possa ser restabelecido, amém? Não esqueça de orar pelo Sandro, meu irmão. Ricardo, ore e ministre a bênção sobre nós. Domingo, culto da família, exatamente. Domingo. Glória a Deus. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus.
Maravilhoso e eterno Deus, querido Pai Celestial, nós estamos agradecidos pela Tua palavra que nos ouvimos, que nos instruíste, Senhor, nesta noite, Pai. Muito obrigado por este sal, Pai. Aleluia. Obrigado mesmo, Senhor. Aleluia, de todo o nosso coração. Queremos continuar como sal desta terra. Aleluia. Até que Tu mande nos buscar ou até que Tu venha nos buscar. Pai amado, dirige os nossos passos aos nossos lares, assim como Tu nos trouxeste nesta noite para participar deste culto festivo, Pai. Aleluia, maravilhoso. Pai, as Tuas servas que precisam das orações estão aqui na minha mão, pedidos que só Tu podes fazer, Senhor. Um milagre, uma bênção. Aleluia. Opera, Senhor, em nome de Jesus. É por quem nós Te pedimos e por fé Te agradecemos. Pai amado, o Sandro está ali naquele leito hospitalar. Pai, dirige, ó Senhor, uma vida nova para o Teu servo, segundo a Tua bondade e a Tua vontade. Mas nós queremos ver o Sandro ainda glorificando o Teu nome. Pai amado, Pai santo, Pai justo, ouve dos mais altos céus e atende a nossa súplica. Tudo o que nós Te pedimos, Te agradecemos no doce e maravilhoso nome de Jesus. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso querido e amado Pai, as consolações, que são muitas, aleluia, as consolações e a doce comunhão do Divino Espírito Santo repouse sobre todo o povo de Deus, em toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Amanhã, 5 de